e hoje eu estou aqui para te falar sobre os sinais de Deus e se todas as pessoas recebem esses sinais ou não. Eu sei que no início da minha separação, se você não conhece o meu testemunho, eu passei pela dor que você está passando, eu passei por um deserto, aliás, 2, e dentro desse deserto, nos 3 primeiros meses, eu não acreditava em Deus. E Deus me permitiu se aproximar dele para que houvesse a transformação em mim. Hoje eu entendo que Deus permitiu a saída do meu esposo para que houvesse realmente essa transformação e que Deus me resgatasse. Então eu tive essa sorte de Deus ter me resgatado. Inclusive, quanto mais cedo você aceita que esse deserto é bom para você, mais rápido você vai sair dele. Porque mais rápido você entende que você precisa de transformação e você vai buscar por ela. Tanto que você está nesse vídeo aqui não é à toa. Eu tenho certeza que você está buscando a restauração, mas você quer um sinal de que Deus pode e vai restaurar o seu casamento. Mas será que Deus restaura todos os casamentos? Érica, será que Deus restaura casamentos que não eram casamentos? Casamentos de pessoas que só moravam juntos ou que tinham filhos juntos? E ainda, também nas minhas redes sociais eu recebo perguntas. Será que Deus restaura namoros, restaura noivados? E olha, lá nas minhas redes sociais, inclusive, tem um destaque depoimentos que você pode ver onde tem testemunhos de restauração, não só de namoro, como de noivado, de pessoas que moravam juntas, de pessoas que tinham filhas juntas, de pessoas que eram casadas, união estável, de separadas, divorciadas, enfim. Para Deus, nada é impossível. E saiba que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Mas a questão é a seguinte: esses sinais, realmente eles vêm? Gente, assim, como eu falei, nos 3 primeiros meses eu não acreditava que Deus existia. Até que o meu marido foi em Foz do Iguaçu, era a cidade que eu morava quando eu estava casada com ele, minha família é de Foz do Iguaçu, e ele era de São Paulo. E nós estávamos lá, casamos, quando nos separamos, com 6 meses de casamento, ele voltou para São Paulo. Eu sei que com 3 meses de separação, ele foi para lá. E nessa visita a Foz do Iguaçu, ele foi lá para resolver algumas pendências, ele ficou sabendo que eu estava fazendo terapia. E o terapeuta falou, chama ele aqui. E olha só, se ele já foi até Foz do Iguaçu e ele quis passar numa sessão de terapia comigo, o que ele estava querendo, se não talvez uma reconciliação? Eu sei que durante essa terapia, o terapeuta pediu para eu pedir o divórcio para o meu marido, na frente do terapeuta. Dentro de mim, eu olhei assim e eu falei, não, mas eu não quero isso, eu não queria pedir o divórcio para o meu marido, bem pelo contrário, eu queria a reconciliação. Só que o que acontece? Eu estava sendo direcionada por um terapeuta. Por isso a importância de você buscar terapeutas cristãos, de você buscar pessoas que acreditem na sua restauração, porque senão a pessoa te ajuda a botar tudo a perder. E foi o que aconteceu naquela época. Então, meu marido muito magoado, voltou para São Paulo, achando que a gente ia divorciar. E realmente, aí ele começou a sair com outras mulheres e eu também. Eu já estava numa conversinha ali com um menino, pensando já em marcar um cineminha e tal. Um sábado à noite, conversando com esse menino, não tinha encontrado com ele. E no domingo pela manhã eu acordei com o coração muito pesado. Quando eu estava com o coração pesado e durante esse tempo, mesmo não acreditando em Deus, eu já estava indo na igreja, eu fiz uma oração para Deus e falei, Deus, como que o Senhor fala com esses crentes? Que eles falam que o Senhor dá sinais, que o Senhor envia sinais. Como que o Senhor fala com eles? Eu intimei Deus. E aí o que aconteceu? Eu falei, Deus, eu não acredito que você exista. Olha, nem chamava de Senhor naquela época. Eu falei, você. Eu não acredito que você exista. Mas se você existe, se mostra para mim, me dá um sinal. Tá, fiz uma oração bem rápida em casa. Eu não acreditava no poder da oração. E eu fui na igreja. Eu havia perguntado também naquela oração, qual que era o tempo que eu deveria esperar, porque eu estava com o coração aflito, né, com aquela situação do divórcio, de talvez eu sair com outra pessoa, e pedi para Deus me dar uma resposta. Eu fui no culto, a pregação era uma pregação geral, e acontece que a pastora olhou para o meu lado da igreja e apontou. Você está perguntando para Deus qual que é teu tempo para esperar?
Eu olhei com o olho arregalado, chego a estar arrepiada agora aqui, contando isso para vocês, porque eu não acreditei, na verdade, naquele momento que era a resposta que eu estava pedindo. Aí a pastora falou, teu tempo para esperar em Deus é 1 ano. Eu desacreditei. E eu baixei a cabeça e falei, Deus, nem ferrando, eu não vou esperar 1 ano solteira, porque eu já estava até quase saindo com outra pessoa. E o Espírito Santo veio e falou ao meu ouvido, você não estava pedindo para Deus falar contigo? Ele está te dando a tua resposta. E eu baixei a cabeça mais uma vez e falei, Deus, se é o Senhor que está falando comigo, me confirma mais uma vez. Daquela pessoa que precisa de uma reconfirmação. Na mesma hora a pastora falou, e você está perguntando para Deus se essa palavra é para você? Sim, essa palavra é para você. O teu tempo para esperar em Deus é 1 ano. Lembra que eu falei que eu passei por 9 meses no primeiro deserto? Acontece que o meu casamento ele foi restaurado em 9 meses. Mas, de fato, nós voltamos a morar juntos em 1 ano. Eu comprei uma passagem de avião para ir morar com meu marido. E eu comprei na promoção, na data que tinha disponível. Porém, antes de sair de Foz do Iguaçu, eu estava montando o meu testemunho para contar num chá de mulheres lá. O dia que o Rubens saiu de casa foi dia 22 de agosto de 2015. O dia que eu tinha a passagem comprada para ir morar com ele era dia 22 de agosto de 2016. A palavra de Deus ela jamais volta vazia e ela cumpre o propósito do qual foi enviada. O meu tempo para esperar em Deus era 1 ano. E essa foi a primeira palavra e a primeira promessa que Deus colocou no meu coração. Então, aquele dia que ele falou comigo na igreja, que depois eu falei, Deus, se essa palavra é para mim, me confirma, e me confirmou, eu saí irradiante da igreja. Eu falei, Deus falou comigo, meu Deus, eu não acredito, ele existe. E aí eu fiquei cheia do Espírito Santo dele, eu fiquei muito feliz e vários outros sinais aconteceram. E eu desmarquei naturalmente o cineminha com o rapaz, nunca saí com ninguém durante o meu deserto, porque naquele tempo eu voltei a usar a aliança e eu tinha ficado na obediência. Mas e aí? Será que Deus falaria contigo da mesma forma que Ele falou comigo? Outros vários sinais aconteceram. Lembra que eu falei que nós nos separamos em agosto, 3 meses depois, meu marido tinha ido para Foz do Iguaçu, nós tínhamos falado de divórcio, Deus tinha me dado esse sinal de que eu tinha que esperar o tempo em Deus em 1 ano, era novembro mais ou menos. No ano seguinte, em fevereiro, era próximo do meu aniversário de casamento e entrou um paraguaio no hotel que eu trabalhava, na recepção do hotel. Era domingo à tarde, a cidade vazia, o centro da cidade vazio, a recepção vazia, e esse paraguaio entrou com uma camisa branca escrita fé. E ele entrou e perguntou qual era o meu nome. E eu perguntei o nome dele. Aí ele falou que era Luiz Carlos e eu falei, eu me chamo Érica. Eu falei, Luiz Carlos, em que eu posso te ajudar hoje? Eu posso te oferecer uma bebida, porque aqui é hotel, nós não temos dinheiro. Eu já achando que ele tinha entrado para pedir algo. E aí ele falou, eu não entrei para pedir nada, eu entrei aqui para te conquistar. E eu ri da cara dele, né? Um senhor de mais ou menos uns 50 anos. Eu mostrei a minha aliança e falei, Luiz Carlos, eu sou casada. Mas eu estava separada naquela época, né? Eu estava usando a aliança, mas eu mostrei só para afastá-lo. E coloquei a mão em cima do balcão do hotel. Ele colocou a mão em cima da minha e falou assim, aqui quem te fala não é o Luiz Carlos, aqui quem te fala é o Espírito Santo. E eu vim aqui te dizer, e eu tô cuidando da vida do teu marido, lá aonde você nem sabe por onde ele anda. O meu olho encheu de lágrima e eu pensei, como que esse cara sabe que o meu marido não tá aqui? Eu falei que eu sou casada, mas eu não falei que o meu marido não está em casa. Mais um dos sinais. Naquela época, era época de carnaval, o meu marido sofreu com uma guria que ele tinha saído. Ela não aceitou o fim, ela quebrou o óculos dele, rasgou a roupa dele, tentou envenená-lo. Enfim, foi uma confusão numa chácara que ele estava com amigos, mas Deus estava cuidando da vida do meu marido lá, onde eu nem sabia que ele estava. E acontece que o marido descrente é santificado através da esposa. Eu estava lutando pela restauração do meu casamento e a partir de mim eu pedia para o Espírito Santo cuidar da vida do Rubens. Eu pedia para o Espírito Santo transformar o coração de pedra dele num coração de carne. E eu pedia que o Espírito Santo pudesse alcançar o Rubens da forma que eu estava sendo alcançada e que ele pudesse aprender do amor de Jesus. Chegou uma hora no meu deserto que eu já estava descansando em Deus. Eu já não me
preocupava mais com o que ia acontecer e como ia acontecer. Eu só sabia que Deus ia fazer, porque Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E eu pedi a minha restauração, mas chegou um momento que eu pedi a minha restauração pessoal e a restauração do meu marido. Acontece que lembra que eu falei que em 9 meses o nosso casamento foi restaurado, porém voltamos a morar juntos em 1 ano? Em 9 meses, o Rubens, quando me procurou, ele já tinha aceitado Jesus, já tinha ido num retiro da igreja e tudo isso pelo mover do próprio Deus, onde nós estávamos separados a 1000 quilômetros de distância. Ele estava em São Paulo e eu estava em Foz do Iguaçu. Olha como Deus pode fazer de uma forma que a gente nem imagina. Então eu sei que a tua situação parece difícil, a tua situação parece impossível, que Deus não te dá sinais algum, mas eu te convido a se conectar com Ele em jejum, em oração, em leitura da palavra, em busca da intimidade com o Pai. Porque esse deserto, ele veio não só para te transformar, como para te trazer nessa intimidade com Deus, para que você tivesse uma vida mais leve, assim como eu tenho hoje. Então, esses foram um dos sinais que eu recebi e você também pode pedir esses sinais para Deus, porque a palavra, como eu já tinha dito, diz que os sinais acompanham aqueles que creem. Então, se você crê que Deus vai te enviar sinais, peça e assim será feito. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo.